Bom, como qualquer estrangeiro, né, chegando no Brasil, que não sabe falar nada de português, você não sabe, por exemplo, falar o nome das coisas, por exemplo, entendeu? Não sabe falar o nome das coisas, mas você sabe o que é isso, por exemplo, microfone, TV, celular, maçã, batata, pimentão, qualquer coisa que você vê, você sabe o que é, mas não sabe o nome, tá bom? Bom, tem algumas coisas que a gente vê pela primeira vez, tipo uma fruta que você não tem no seu país, ou você nunca viu, aí você vê, né? Isso é outra coisa. Mas eu tô falando agora de algumas pessoas, por exemplo, ó, eu não tô falando, não tô criticando, não é, eu sei que as pessoas não fizeram por mal, ou não fizeram, tipo, bom, enfim, aconteceu algumas coisas, tipo assim, a pessoa ela quer te ensinar, né? Eu agradeço, aliás, as pessoas no Brasil aqui que me ensinaram, né? Ou tentaram me ensinar a falar português, né? Mas eu estou contando isso porque eu achei um pouco engraçado, não é crítica, não é nada disso, tá bom? Enfim, tem algumas pessoas que eles vêm me mostrando coisas e, por exemplo, geladeira, por exemplo. Aí a pessoa fala assim: isso aqui geladeira, geladeira, entendeu? Isso aqui geladeira, tá bom. A pessoa só precisa falar que isso no Brasil é o nome geladeira em português, por exemplo. Entendeu? Tudo bem. Mas tem pessoas, por exemplo, que falam assim: isso geladeira, essa geladeira para colocar coisas, para alimentos para não estragar. Ela gela e congela, eu não sei o que, entendeu? Tipo, a pessoa fica falando daquela coisa como se fosse uma coisa que você nunca viu na vida, uma coisa que você não conhece, uma coisa que, bom, tem geladeira no meu país, a gente sabe que é geladeira, entendeu? Por exemplo, né? E tem outras coisas também, né? Mas eu falei desse exemplo. Então tem pessoas que fica te ensinando como se fosse você, como se fosse bebê, como se fosse alguém que acabou de nascer, ou uma criança que não sabe nada, não sabe o que é aquilo, o que é isso, entendeu? Mas eu achei só tô contando isso porque eu achei um pouco engraçado, né, quando estava acontecendo isso, entendeu? Então, tem até pessoas tipo, esse aqui, às vezes eu pergunto, como que chama aquela coisa, sabe? Aí a pessoa fica falando, né? Que aquilo é para isso ou para aquilo, não sei o que. Minha pergunta era só saber o nome em português, né? Para eu poder, quando eu vou falar, para eu saber como fala, né? Às vezes eu fico procurando, por exemplo, um nome de uma coisa, fico falando como que chama aquela coisa que é assim, aquela coisa, a cor assim, sabe, o tamanho assim, não sei o que, sabe? Aí eu fico tentando, né? Isso é muito ruim também, sabe? Às vezes você não sabe a palavra, né? E você fica falando muita coisa e fica é ruim quando você fala muito e a pessoa ainda não sabe do que você está falando. Isso é um pouco uma das coisas difíceis para estrangeiro, né? Que quer se comunicar, né? Com as pessoas naquele país, né? Às vezes para mim, por exemplo, no começo foi muito difícil, assim, sabe que você quer falar, mas não pode? Isso é uma coisa muito ruim. Quem morou fora, por exemplo, brasileiros que moraram fora do país e não falaram o idioma daquele país, eles estão me entendendo muito bem, entendeu?